Olá, neste segundo vídeo vamos explorar as construções com régua e compasso. Na verdade, vamos fazer uma construção com régua e compasso que vai ser a mediatriz de um segmento. Vamos já para o GeoGebra e a gente continua conversando lá. Então, estamos aqui com a tela do GeoGebra e como a construção é com régua e compasso, a régua só traça segmentos ou retas e semi-retas, certo? Então as ferramentas que a gente vai usar aqui vai ser a reta, o segmento e a reta daqui, o ponto eventualmente e aqui o compasso, tá? Embora às vezes seja também conveniente, em lugar do compasso, usar o círculo ao centro e um desses pontos, tá? Isso quando a gente já tem a ponta seca do compasso em um lugar e estende ela até o ponto onde a gente quer traçar. Então vamos usar essas duas ferramentas, tá? Hoje não vamos usar essa, vamos usar só o compasso, mas em geral a gente pode fazer com as duas, tá? Meu objetivo, lembrem, é calcular a mediatriz de um segmento. Se eu tiver um segmento aqui e eu quiser traçar a sua mediatriz, basta eu vir aqui nesse conjunto de ferramentas, escolher a ferramenta mediatriz, clicar no segmento e já tenho a mediatriz, certo? Mas eu quero fazer isso com régua e compasso, porque primeiro para a gente treinar, para a gente estudar como fazer essas coisas. Segundo, porque é muito interessante explorar construções com régua e compasso em sala de aula. Ela nos permite ver muitos conceitos da matemática através da construção. Porque é importante, não tem graça nenhuma chegar e falar para os alunos: olha, se eu fizer um ciclo com centro em B e outro com raio em A, e outro com centro em A, desculpem, ambos com o mesmo raio, e traçar uma reta pelos pontos de interseção dos dois, aí eu tenho uma mediatriz. Sim, mas por que isso é uma mediatriz? Qual a prova de que isso é uma mediatriz? E eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, mas só para provar isso a gente vai ter que usar congruência de triângulos, a relação de perpendicularidade entre um segmento e uma reta, perpendicularidade entre retas, ou entre retas e segmentos entre segmentos, enfim. Então, são várias coisas que a gente vai poder trabalhar com os alunos. E eu repito, o mais importante da construção com régua e compasso não é saber fazer a construção, é entender por que funciona e explorar as propriedades da matemática que nos permitem provar por que isso funciona. Enfim, vamos lá então fazer a construção. Temos aqui o segmento F, que tem extremos A e B, e eu vou pegar o compasso para fazer dois ciclos, tá? Se a gente ver aqui ajuda, primeiro eu tenho que selecionar o segmento que indica a abertura do compasso e depois o raio. Desculpem, já esse segmento indica o raio e, portanto, depois o centro onde eu quero colocar esse ciclo com aquele raio definido. E eu preciso, para fazer a mediatriz, que os dois ciclos tenham o mesmo raio e que eles se intersetem em um ponto. Portanto, eu preciso que a abertura do compasso seja no mínimo a metade do segmento. Para facilitar minha vida, se eu pegar o segmento completo como um raio, já eu tenho isso. Então, cliquei no segmento, já tenho um raio. Quando eu clicar de novo, eu vou ter um ciclo com o centro que eu escolher e aquele raio. Eu vou escolher como centro o A. Pronto, já fiz um ciclo com centro em A e raio o segmento F. Agora, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para aparecer o ciclo inteiro na tela. Agora eu vou fazer o mesmo. Bom, para eu fazer o mesmo eu teria que clicar aqui, vamos fazer, e depois em B. Mas só para usar outra ferramenta, vamos usar essa aqui. Então eu teria, não, desculpa, porque tem uma coisa que eu quero fazer depois, melhor não fazer isso. Vamos clicar aqui e em B, certo? O que eu ia fazer e desistir era usar essa ferramenta aqui, que eu primeiro clicaria em B e depois em A e teria o ciclo de centro em B passando por A. Ou seja, é o mesmo ciclo que a gente obteve, tá? Mas você já vai entender por que eu não quis usar duas ferramentas diferentes aqui. Bom, tenho meus dois ciclos, certo?
E por último, eu tenho que traçar a reta que passa por esse ponto de interseção e por esse, tá? É claro que eu posso pegar a ferramenta reta aqui. Se eu clicar aqui, com muito cuidado, o GeoGebra vai entender que é o ponto de interseção aqui e aqui, tá certo? Também se eu clicar aqui com o ponto A bem nesse ponto bem perto daqui, eu vou ter o ponto de interseção também. Mas eu quero mostrar para vocês que existe a ferramenta interseção de dois objetos. Então, se eu clicar nos dois objetos, tanto aqui quanto aqui na janela de álgebra, eu vou ter como resultado os dois pontos de interseção, certo? Então aqui eu tenho o ponto C, que é esse que apareceu aqui, e aqui eu tenho o ponto D, que é esse que apareceu aqui, tá? E por último, eu vou traçar a reta que passa por C e D, tá? Que seria pegar essa ferramenta, mas clicar aqui e depois aqui. Mas só para fazer diferente, vamos fazer aqui na entrada, dessa vez para vocês não esquecerem de usar a entrada. Então, reta ponto ponto, tá? Então, a reta que passa pelo ponto C e a reta que passa pelo ponto D. É o mesmo que se eu tivesse usado a ferramenta, tá? Eu só usei para fazer diferente, para vocês verem todas as formas que tem. E com isso eu consegui traçar a mediatriz, tá bom? Uma última coisa, se eu estou fazendo uma construção, primeiro, esses pontos C e D, eu não preciso muito dos nomes deles, eu só sei que são os pontos de interseção. Então eu posso, se eu quiser, tirar o rótulo, tá? Para ficar mais limpa a minha figura, tá? Outra coisa, esses círculos aqui, eles são auxiliares. Então, se eu selecionar os dois e não estou conseguindo, desculpe, não sei porque eu não estou conseguindo, deixa eu tentar de novo. Pronto, agora eu consegui. Os dois círculos aqui são essas cônicas. Eu selecionei os dois e eu vou usar uma linha tracejada para desenhar eles, para dar a ideia de que eles não são tão importantes. O mesmo posso fazer com os dois pontos aqui. Seleciono os dois e vou escolher aqui para os pontos esse circulinho aberto que dá menos importância para eles, tá? Então essa é a minha figura da construção da mediatriz. Uma outra coisa que eu poderia fazer é ocultar tanto os pontos quanto as cônicas. Vocês sabem que clicando nesse botãozinho azul aqui do lado da janela de álgebra, eu posso ocultar os objetos. Aqui no caso eu ocultei os dois pontos. O mesmo posso fazer aqui com as cônicas. Se eu clicar aqui, eu oculto ou mostro os objetos. Mas eu vou mostrar uma forma diferente para vocês, que é que nessa última ferramenta aqui, eu posso escolher a ferramenta exibir e esconder objeto, tá? E aí ele aqui está oculto. Vamos ocultar, ele fica mais clarinho. Vamos ocultar aqui também. Pronto, ocultei os dois. Quando eu sair da ferramenta, por exemplo, aqui, clicando em mover, eles somem, certo? Então eu posso usar a ferramenta aqui, exibir e esconder objetos, tá? Veja que se eu clicar de novo no objeto aqui, ele aparece, certo? Então a ferramenta serve tanto para ocultar quanto para exibir. Mas eu nunca uso ela, tá? Na verdade eu sempre uso aqui na própria bolinha, ou então com o botão direito aqui, exibir o objeto ou não, certo? Então tem três formas diferentes a gente mostrar ou ocultar os objetos, tá? Bem, então foi rápida a nossa aula hoje, mas ainda não terminou. Vejam que agora eu vou fechar a janela de álgebra, você vai ver que eu preciso mais espaço aqui. Uma coisa interessante nessas construções, qualquer construção que a gente quiser, é que a gente pode ter um passo a passo da construção. E isso é importante, por exemplo, em particular aqui em construções com régua e compasso, mas se você quer passar para seus alunos um passo a passo de uma construção, você já tem isso de graça aqui no GeoGebra, tá? Então a gente pode vir aqui no menu exibir e tem um protocolo de construção, que nesse caso também pode usar o Ctrl Shift L para mostrar ele. E o que a gente tem aqui? O que apareceu aqui? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para ficar a figura do lado, tá? Desculpe, eu vou botar exibir aqui os círculos. Você vai entender por que
daqui a pouquinho. Eu quero que eles fiquem aqui para a gente ver eles no protocolo da construção. Tá bom? Então eu tenho aqui minha figura. E aqui eu tenho passo a passo tudo que eu fiz. Aqui tem um número indicando, deixa eu puxar aqui um pouquinho ver se aparece o número, a ordem que eu fui fazendo a minha construção. Então a ponto A, depois o ponto B, depois fiz o segmento, cada um dos círculos, cada um dos pontos de interseção e por último a reta. Esse é o passo a passo. E vejam que aqui embaixo eu posso navegar pelos passos e na minha construção passo a passo, que foi o que eu fiz, tá? Ou eu posso, deixa eu voltar aqui para o início, ou eu posso aqui clicar no botão reproduzir e ele vai ir passando linha a linha aqui com essa faixa cinza e ao mesmo tempo aparecendo aqui o que foi feito, tá? Ela está fazendo interseção e por último a reta mediatriz, tá bom? Então esse protocolo de construção tem essa tabelinha aqui, mas eu posso modificar ela, tá? Eu posso, por exemplo, acrescentar qual o ícone da barra de ferramentas que foi usado. Então se você quer mostrar para seus alunos reproduzir e passar essa tabela, ele vai saber que botão ele tem que usar para usar a ferramenta, qual o ícone do botão, tá? Tem outras opções aqui, por exemplo, a definição. A definição, que é isso que está aparecendo aqui, deixa eu tentar puxar um pouquinho para cá. Essa definição aqui é o que vocês colocariam aqui na linha de entrada, tá certo? Então, qualquer coisa dessa que está aqui é o que você colocaria na linha de entrada. Então, se você quer saber que comando usar, você pode ver a definição. Se você não quer ver isso, por exemplo, você quer escrever um texto sobre como fazer a construção, a descrição é mais útil nesse caso, tá? Aqui tem outras coisas, por exemplo, ponto de parada, que é para aparecer lá o valor, a legenda, provem tudo isso, tá? Por exemplo, o valor, ele vai dizer, no caso dos ciclos, qual é a equação do ciclo, no caso dos pontos, quais são as coordenadas, no caso do segmento, qual é o comprimento do segmento, tá? Se eu mudar aqui o comprimento do segmento, isso muda, tá certo? Vejam que a construção, quando eu mudo A e B, a reta acompanha, a mediatriz acompanha, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Bom, aqui tem algumas opções. Aqui, por exemplo, a opção colorido não está, mas ela é boa, porque ela me diz, por exemplo, deixa eu tirar o valor daqui, para ficar mais limpo. Ela me diz, por exemplo, que os pontos A e B estão em azul, porque todo mundo que está daqui para baixo, tanto o segmento quanto os ciclos, todo depende de A e B, tá? Então as únicas coisas que eu tenho livre para mexer de lugar aqui é A e B, porque o resto todo fica dependente de A e B, como é lógico, porque eu quero fazer a mediatriz do segmento AB. Então tudo que eu fiz aí depende de A e de B, tá bom? E esses botõezinhos aqui, esse aqui permite imprimir essa tabela. Eu não consigo fazer no meu computador porque não tenho impressora nenhuma impressora instalada. Aqui é uma ajuda, e aqui permite exportar para uma página web, ou seja, se você tem uma página e você quer colocar essa tabela na sua página, você pode exportar daqui. Então, bom, com isso acho que é suficiente. Vocês vão usar como na atividade da semana, vocês vão fazer uma construção com régua e compasso e usar o protocolo de construção para descrever passo a passo a sua construção. Bom, isso é tudo. Bom estudo para vocês.